chegou lá e tal, tentou apartar aquela situação. Segunda questão, você temia, de repente, uma agressão maior, no caso do Rodrigo, em cima do Milton, ou que aquilo ali, de repente, se tornasse uma briga, de repente, mais inflamada? Primeiramente, boa noite, né? Repercutiu o Brasil inteiro. É o que eu falo, coisas ruins repercutem muito fácil e muito rápido. E é um assunto desprezível, né? Não dá simplesmente para tratar de uma maneira tranquila, de uma maneira branda, um negócio assim, porque foi algo que, querendo ou não, transpassa, né? Transpassa aquele limite que a gente estava conversando até na última coletiva sobre o respeito, sobre tratar bem as pessoas, sobre não ter violência na arquibancada. Transpassa, porque nós, dentro de campo, temos que dar o exemplo, né? Nós somos os alvos ali dentro de campo a ser vistos, as pessoas a serem o espelho, a ser o exemplo, e muitas vezes damos o exemplo contrário do que uma criança na arquibancada esperaria. Então, para mim, tudo isso, na hora que começou o acontecimento, foi algo que me deixou assustado. Eu não esperaria, até eu estava conversando com o Luca, do Lucas fui rumo ao vestiário, o Rodrigo estava no caminho, parei para cumprimentar ele, é um ex-companheiro de equipe, foi um cara que, quando eu cheguei no Vasco, me apresentou muito bem o Vasco, falou que o tipo de jogador que o Vasco estava precisando. Então, eu cheguei para cumprimentar ele, para agradecer também por tudo, e foi o que ele fez. Nesse pequeno tempo que a gente conversou, ele só simplesmente me parabenizou por tudo que eu estava vivendo no clube, os momentos, os jogos que eu tenho feito e tudo mais, que ele tem me acompanhado, e me parabenizou. E ali, já quase se despedindo, foi o momento em que o professor Milton chegou para chamar a gente, para ir para o vestiário. E foi na hora que aconteceu o momento assim que ele empurrou o professor Milton, acreditamos ali que era algo que... Quem vai esperar que isso vai acontecer? Quem vai esperar que uma coisa dessas vai acontecer? Sabe? Eu olhei para o professor olhou assim, pô, tá de brincadeira? E eu também olhei assim assustado, olhei para o Paulo Vitor e ficamos em transe assim, pô, não é possível que tá acontecendo isso. E de repente, na hora que o Rodrigo foi de novo, o Paulo Vitor olhou, caraca, Jean. Aí na hora que o Paulo Vitor esboçou a primeira reação, aí foi quando eu saí em defesa. Pedi perdão pro professor Milton, porque pode ser que a minha reação possa mesmo ter sido tarde. Pedi perdão para ele hoje, estava conversando com ele, ele falou assim... Você viu como é que você reagiu um pouco depois? Eu falei, vi, professor. Realmente, eu reagi depois. Só que na hora, não tem como você esperar que algo assim vai acontecer. Só que na hora que eu vi que alguma coisa poderia acontecer pior, eu tomei minha decisão de ir em contra, me coloquei à total disposição do professor, puxei o Rodrigo ali. Eu sabia que também não poderia acontecer algo pior, por mais que o Rodrigo tenha tomado essa atitude que eu acho totalmente errado, vou totalmente contra isso. Acho que, a partir do momento que a gente agride uma pessoa, seja verbalmente ou de qualquer maneira, a gente acaba perdendo, infelizmente, a razão. Infelizmente. Acho que, para mim, eu passei o dia pensando ontem, vendo as imagens, conversando com o professor também. Acho que é uma coisa que não pode acontecer. A família do professor estava no estádio, a esposa, o filho, a filha vieram visitar ele de Portugal aqui. E eu fico pensando o que a família dele achou, sabe? Pô, ver meu pai, ver o marido dela ali dentro de campo, passando por uma situação daquela. Então, fica o apelo de que a gente tenha o máximo de respeito e que a gente seja vigilante em relação às nossas atitudes dentro de campo, porque há muitas pessoas que se espelham na gente, há muitas pessoas que olham o nosso caráter, muitas vezes para fazer até igual, sabe? E eu sou uma pessoa que zelo muito pelo meu caráter, muitas pessoas têm atirado, entre aspas, pedras, falando assim, pô, você foi covarde em não ter ajudado seu próprio treinador, seu treinador que tanto te ajuda. Eu falei, cara, como é que... Eu respondi até falando assim, cara, como é que eu não vou ajudar um cara que de 19 jogos eu joguei 18 com ele no Brasileirão, fora os jogos da Taça Rio e etc. Um cara que todas as vezes que eu chego dentro aqui, que eu tô confuso, etc., eu chego nele, professor, tá acontecendo isso e isso comigo, eu acho que é isso e isso. Jogo contra o Cruzeiro, terminou o jogo contra o Cruzeiro, professor, tô sentindo isso e isso. Ele, senta aqui na sala, vamos conversar.
Pô, ele senta, debate olho a olho com o jogador. Só que o problema é que eu não sei por que as pessoas têm criado algo em cima do grupo do Vasco que o grupo não gosta do treinador, o grupo vai contra o treinador, o grupo não gosta da transparência do treinador, o grupo não gosta de ser cobrado, o grupo é mimado. E eu queria ver isso no dia a dia. No dia a dia eu queria ver isso aqui. Porque nós somos cobrados e nós sabemos que a maneira como ele cobra é para o nosso melhor e a gente cobra e faz mais dentro do treino. Se a gente fosse jogadores perfeitos, nós estaríamos talvez nem na Europa, talvez, a gente estaria em outra galáxia, porque não existe jogador perfeito. Então, as pessoas têm criado essa má ilusão em cima da gente. Eu acho que já respondi várias perguntas de várias pessoas aqui, porque iam perguntar para mim sobre a tal reunião de sábado, tenho certeza disso, mas esquecem de ver que antes da reunião de sábado, entre os atletas, teve uma reunião na sexta, com o presidente Eurico, onde o presidente Eurico entrou dentro da sala, chamou todos os jogadores e cobrou todos os jogadores. Que a nossa visão já estava começando a dissipar. A nossa visão não é visão de quem vai olhar para baixo, a nossa visão é visão de quem tem que olhar para cima da tabela. Então isso, a gente tentou passar para todo o grupo de uma maneira nossa. Reuniu todos os jogadores no sábado. As pessoas juntaram, não sei quem foi que conseguiu fazer isso, essa bênção dessa polêmica, que juntaram vários temas que já foram até resolvidos. O caso do Manga, que já foi totalmente resolvido. Ele mesmo fala isso com transparência com a gente no grupo. O caso do Jomar, que foi totalmente resolvido essa semana. O caso do Madison, que foi totalmente resolvido essa semana. Luiz Fabiano, que nem se fala, é um cara que é líder nosso. É um cara que é o tempo inteiro conversando com a gente em relação a tudo que acontece aqui dentro. Um cara que é exemplo. E as pessoas falam que há um complô dentro do Vasco contra um treinador que, complô por quê? Complô por quê? A nossa meta é com certeza atingir no mínimo aí 30 pontos no primeiro turno. Beleza, era no mínimo isso. Não atingimos. Por isso a gente se reuniu sábado como grupo. Tem algumas coisas erradas. Algumas coisas necessitam ser cobradas a mais entre nós dentro de campo. Não dá para aceitar tomar gol no começo do jogo. Foi vários jogos acontecendo isso. Não dá para aceitar acontecer alguma coisa, sei lá, coisa simples de dia a dia, sei lá, chegar atrasado para o treino, não se alimentar direito, até mesmo quando termina o jogo, não tomar o pós-jogo que a nutricionista coloca ali. São mínimos detalhes assim que a gente se reuniu como grupo. Gente, não pode acontecer mais. A gente se cobrou entre nós mesmos. Essa foi a reunião de sábado. Essa foi a reunião que a gente decidiu se fechar. Quando chegou no domingo, no sábado mesmo, quando chegamos em Campinas, o professor Milton reuniu todos nós. Já sabendo um pouco de tudo que estava acontecendo, nos reunimos como ele mesmo diz, em igualdade. Ele sentou a cadeira, ele botou a cadeira na nossa frente, sentamos todos juntos. Ele falou assim, gente, agora eu não estou como um passo acima como treinador, eu estou como igual vocês. O que nós temos que debater aqui? O que nós temos que fazer para melhorar? Vamos botar o pé no chão um pouco. Podem falar. E foi quando a gente começou a conversar em relação ao clube, em relação ao time, em relação ao que poderia acontecer para melhorar, porque a situação não era boa. A situação foi que a gente perdeu para o Atlético Paranaense em casa, perdemos para o Cruzeiro em casa, independente se foi em Volta Redonda, independente se foi fora de São Januário, a gente tem que encarar a realidade. Porque agora, se for pelo que está acontecendo, os próximos 3 jogos vai ter que ser em Volta Redonda, se não conseguir reverter alguma coisa na próxima quinta-feira. Então, a gente sentou para resolver isso. Não podia ter um resultado diferente no domingo, e não estou falando de pontos, e não estou falando de vitória ou derrota, um resultado diferente em relação a nós, cobrança, a nós, grupo, a ter de novo aquela vibração, a ter de novo aquele ímpeto que tínhamos no começo do campeonato, que estava fazendo a gente estar lá em cima no G6, no G7, enfim. Então, acho que foi criado muita coisa em relação ao nosso grupo que deixou muito jogador chateado. O caso do Wellington. O Wellington estava de costa conversando com o Gilson Kleina. Caso do Henrique. O Henrique estava de costa conversando com o jogador da Ponte Preta. Colocaram eles no assunto. O Thales já estava saindo rumo ao vestiário.
Então, envolveram muitas coisas e acabaram esquecendo um pouco do principal, que era o jogo da Ponte Preta. Que a nossa equipe, por mais que não conseguiu a vitória, a nossa equipe conseguiu mostrar de novo uma organização. A nossa equipe conseguiu mostrar de novo a força dos meninos, do Paulo Vitor, Paulinho, do Matheus Vital no meio. Mostramos a consistência da equipe. Agora tivemos o retorno do Breno. Essa semana estamos tendo o retorno do Paulão. Anderson Martins está integrando no grupo de novo. Quem sabe o Ramon possa jogar. Poxa, tem tanto ponto positivo para a gente pensar, tanta coisa boa para a gente avaliar e a gente tem visto tanto ponto negativo, sabe? Às vezes isso acaba desgastando. Eu não tiro a razão do torcedor de estar desgastado, porque as coisas que chegam até o torcedor estão sendo desgastadas. Eu não estou falando que vocês, jornalistas, levam as coisas assim ruins. Talvez até a nossa transparência não tenha sido tão boa. Então, eu venho aqui para simplesmente esclarecer esse fato do Rodrigo, que nós, jogadores, estávamos, sim, ao lado do nosso treinador. Não tinha motivo nenhum para a gente estar contra ele. Não tinha motivo nenhum para a gente ser conivente com uma ação tão desprezível. Acho que o principal de tudo é simplesmente mostrar agora dentro de campo, jogando, com resultado, com vitória, se Deus quiser, o quanto a gente está fechado como grupo, o quanto a gente está ao lado do nosso treinador, o quanto a gente está fechado com o planejamento da diretoria. E se Deus quiser, chegar no final do ano, dar alegria para o torcedor, que o torcedor não merece sofrer mais, o torcedor não merece saber que essa camisa, que o Vasco da Gama, esse símbolo que pesa, camisa que enverga, tem passado por dificuldade que, com total respeito. Na minha opinião, a maioria das coisas tem sido picuinha e não tem sido real problema. Jean, boa noite. O Euriquinho esteve aqui dando coletiva antes de você e ele falou sobre essa reintegração do Nenê, essas 3 etapas que o Nenê vai ter que passar. A primeira já passou com a diretoria, a segunda vai ser amanhã com o técnico e a terceira é justamente a aceitação do grupo. Você que é um dos grandes amigos do Nenê aí fora de campo, como é que você poderia descrever essa aceitação? Como é que o grupo viu esse afastamento, esse pedido de saída do Nenê e agora essa volta do jogador ao elenco do Vasco? Boa noite. O nosso grupo ele é um grupo muito aberto, sabe? É um grupo que não tem dificuldade em aceitação, é um grupo que não tem dificuldade em entender as coisas, sabe? E o caso do Nenê foi algo muito rápido que aconteceu. A princípio, como não estava sendo exposto nem para nós, nem para vocês, a diretoria decidiu blindar todos nós de toda a situação, até por blindar até o próprio Nenê, né? Por não saber realmente o que era a situação, se ele queria ficar, se ele queria ir embora, se ele queria, não sei, brigar por um algo maior dentro do clube, não sei. Então, agora que está começando o primeiro passo foi dado, ele se reuniu com o Eurico ontem, com a diretoria, se acertou com a diretoria e tudo mais. Acho que agora cabe ao Milton expor para ele, como treinador, o que o Milton espera dele, expor para ele que o afastamento do Nenê não foi o Milton que afastou ele. Todos nós aqui dentro sabemos disso. O afastamento do Nenê foi algo que a diretoria achou por si melhor fazer. Nós, como grupo, sentimos o peso em relação à experiência dele, sentimos o peso em relação à qualidade técnica que ele tem, a maneira dele lidar com o grupo também era muito boa, a pessoa dele era muito boa. Então, a partir do momento que cada jogador que está aqui dentro do Vasco entende a dimensão do Vasco e entende que o Vasco é maior que tudo aqui dentro, então ele é aceito não só por nós, mas pela diretoria, pelo treinador, pelo torcedor. Então, acho que cada pessoa tem o direito de uma segunda chance. O Nenê poderia estar passando por um turbilhão de coisas no momento, eu não sei. Mas como amigo dele, sem dúvida eu sei o tamanho do peso que é ter um Nenê ao nosso lado. Então, a minha torcida é essa, que tudo se resolva, que ele consiga se resolver com o professor Milton amanhã, num diálogo saudável, que quando ele vier para nós, para o grupo, não só eu, mas o grupo inteiro, conversamos muito sobre isso também, o grupo inteiro vai estar, sem dúvida, de braços abertos para ele. Boa noite, Jean, tudo bem?
O Milton, para você, assim, na sua carreira até agora, é o treinador mais disciplinador que você já trabalhou? E você acha que talvez isso possa estar sendo confundido? Você acha que ele é o cara mais enérgico que você já trabalhou? E aí, por isso, às vezes, por parte de alguns jogadores, em alguns momentos, gera essa confusão de falta de respeito, enfim? Sim, disciplinador. Eu peguei um treinador também que gostava de disciplinar assim também, que era... É que nem a gente fala, né? O professor Milton gosta muito de falar isso para nós, que ele não é só treinador, né? Ele é um pedagogo. Ele gosta de ensinar, de trabalhar a pessoa para algo maiores. Ele preza pela felicidade da pessoa, então ele trabalha a pessoa para isso. Peguei um treinador assim também na minha carreira, na época de Paraná Clube, ele visava muito isso, principalmente o interior do jogador. Enfim. O professor Milton, a maneira dele cobrar, ele sabe, cada jogador, a intensidade que ele tem que cobrar para extrair o melhor. Ele sabe, cada jogador, a maneira que ele tem que falar. Ele sabe o momento que ele tem que elogiar e ele sabe o momento que ele tem que dar um puxão de orelha. É como ele fala pra gente, um pai, quando o filho faz alguma coisa errada, o pai, querendo ou não, tem que ir lá dar um puxão de orelha. Não tem como o filho fazer uma coisa errada e você ficar passando a mão na cabeça que o filho não vai aprender. Então, para uns jogadores, isso é fácil conciliar. Talvez para mim seja mais fácil porque eu já passei por um treinador que era assim. Então, para mim seja mais fácil olhar para ele, entender o que ele quer de mim, entender que às vezes ele está no calor do jogo e a maneira como ele falou foi um pouco expressiva, assim, foi exaltada pelo calor do jogo, pelo calor do treino. Ele é muito dado. Ele chega todo dia para o treino aqui, vamos treinar, vamos. É assim, tem que ser a 100% sempre. Sempre. Ele não aceita que o time esteja abaixo de 100%. E quando está abaixo, aí ele entra. Então, alguns jogadores custaram um pouco a se adaptar? Sim. Mas hoje você vê nosso grupo mais adaptado. E isso que a gente olha assim e fala, pô, mas por que tudo isso não era no momento de adaptação? É hoje, quando todo mundo já está mais adaptado. Hoje que todo mundo já entendeu como é a maneira dele disciplinar a gente, não só como atleta. Então, o professor Milton tem total confiança nossa, do grupo. Ele é um cara que preza pelo bem e, sem dúvida, vai continuar assim. Jean, boa noite. Boa noite. Cara, eu vou defender a classe aqui, é porque eu estou incomodado, sabe? Porque você falou picuinho, não sei o quê, mas assim, você sabe que muita coisa vaza. Sim. Você sabe, você é inteligente. Sim. Né? Porque senão eu vou me sentir culpado de algum problema do Vasco, aí vou cobrir o Flamengo, aí é problema meu também, é culpa minha, no Fluminense também. Acho que todo mundo pensa da mesma maneira. Mas não é pouco, não. Vaza só 10%, a gente sabe de muito pouco, mas vaza muita coisa. Então é só para defender a classe, claro. Porque... Tá? E você sabe disso. Não, com total respeito a vocês. Eu até admiro, porque muitas vezes vocês dão a cara a tapa, né? Em situações assim que vocês acredito que sentem delicado. Acho que uma situação como essa que aconteceu no jogo passado, vocês sentem o peso que é transmitir isso para a população, para as pessoas. Só que, como você falou, eu sei que muita coisa vaza, da mesma maneira que eu sei que muita coisa vaza da maneira errada. Sabe? Esse é o ponto. Aqui nós não achamos ruim que as pessoas falem de nós, que as pessoas falem do Vasco, fale do grupo do Vasco, fale que talvez tecnicamente o time não foi bem, fale que às vezes taticamente o time foi mal organizado, coisa assim, jogo contra o Cruzeiro não poderia ter perdido, talvez no jogo contra a Ponte Preta poderia ter acontecido diferente, sabe? A gente não acha ruim. O que acha ruim, sabe, é porque a gente está vivendo uma coisa, sabe? E quando você vê vazar de uma maneira tão, sabe, maléfica, digamos assim, sabe? Uma maneira querendo fazer o mal, verdadeiramente fazer o mal. É isso que a gente estava conversando hoje entre nós também. Porque não tem lógica. Alguém, se foi, nós não sabemos se foi alguém aqui, se foi alguém fora, não sei se foi inventado, nós não sabemos. Mas qual seria a intenção da pessoa falar algo que, no fundo, hoje aqui nós não estamos vivendo? Sabe, se a pessoa
tivesse falando de uma situação, poxa, a situação do Nenê que foi afastado, se a pessoa estivesse falando, poxa, da situação do Manga quando aconteceu há 3 meses atrás, antes de ser resolvido, sabe? Quando ainda o Manga estava passando pelo processo dos 3 dias que o professor, quando aconteceu o negócio com o Manga, o professor afastou ele falando assim, Manga, afastou não, ele falou assim, ó, você vai treinar integralmente 2 dias, ou 3 dias, se eu não me engano, mas eu preciso de você. Eu preciso que você dê seu máximo, porque senão a gente está precisando de um cara pelas pontas, Manga, mas você precisa dar mais. Na hora, se eu sou jogador também, eu ficaria, pô, tô tentando, sabe? Ficaria chateado, mas, pô, o Manga, o que o Manga fez? Foi lá, treinou, trabalhou. Quando o Manga voltou contra o Fluminense, o que o Manga fez? Fez o gol, fez a jogada da virada do gol contra o Nenê. Então, assim, muitas coisas vaza com a intenção de, não de ajudar o grupo, falar assim, pô, eles demoraram a conciliar, mas, poxa, agora tá engrenando, agora tá indo. Porque pensa comigo, se fizer alguma coisa hoje, bem dizer, falta agosto, setembro e outubro, novembro já está tudo decidido. Quem vai brigar por rebaixamento, quem vai brigar por Libertadores, quem está brigando pelo título. Em novembro já está tudo decidido. Então, falta agosto, setembro e outubro para decidir a nossa vida. Que mérito teria os jogadores hoje em querer ir contra o treinador, sendo que a gente sabe que se acontecer algo com o treinador, que foi embora, ou etc. assim, a barca que sobrar vai sobrar para nós. E por que você acha que esse tipo de boato, então, acontece? Que chega dessa forma? O que você particularmente acha? É isso que não dá para saber. Muitas vezes pode ser que aconteça de um representante de algum jogador que não está satisfeito, que não esteja jogando, talvez um assessor de imprensa de um jogador que não esteja tão contente com a situação. Tem N coisas que pode falar que seja proveitoso para esse cara falar a situação ruim do que talvez esteja acontecendo. Ah, vou inventar, porque aí acontece a polêmica, sobra nas costas do Milton, sobra nas costas do grupo e seja proveitoso para nós. Entendeu? Quer mudar de assunto ou quer continuar? Fica à vontade. É porque, vamos falar do Palmeiras, que é um time de 14 milhões de reais. Você fala de um assunto ruim e vem de um assunto pesado. E que até agora não aconteceu, né? Como deveria acontecer. E tem um jogo de Libertadores que ele tem que ganhar para seguir e na sequência tem o Vasco. E aí? Não, o Palmeiras nós sabemos da competência do elenco deles. Sem dúvida, o elenco do Palmeiras tem tudo para se ajustar no decorrer da temporada. Enfim, tem pessoas competentes lá para isso. Mas tenho plena certeza que o pensamento deles no momento agora está voltado totalmente para a Libertadores. Não tenho dúvida disso. É o título que eles almejaram. É o título que, bom, eles reforçaram o elenco deles pensando nisso, principalmente. Então, tem que ver no decorrer da semana o que eles vão fazer para quando chegar contra a gente, se vai chegar com o time titular, se vai chegar com o time misto, ou etc. Mas nós estamos fazendo nosso trabalho. Começamos hoje, já trabalhamos aí, fizemos o trabalho na academia e tudo mais, já fizemos um pouco do regenerativo também, já visando o jogo contra o Palmeiras, porque Palmeiras, Bahia, Fluminense, é isso que a gente estava se reunindo para falar também. São jogos que a gente tem que entrar 1000 por hora para decidir começar o campeonato já brigando onde a gente quer. Uma notícia boa, o presidente do STJD acaba de tirar a interdição do STJD de São Januário, já aprovado São Januário, segurança, agora só falta o Ministério Público. Essa bandeira do Vasco, pelo amor de Deus. Para voltar a jogar em casa. E aí? Tá, pô, obrigado, velho. Apesar de uma notícia boa, né? Muito bom, velho, poder saber que pelo menos a interdição já foi. Acho que já ajuda a gente bastante. Agora é torcer para que no próximo julgamento agora de... São 3 jogos, né? Tem o Ministério Público também, mas enfim, uma coisa já foi. Então já é uma notícia muito boa para nós e cada notícia boa tem que ser abraçada com carinho aqui. Jean, boa noite. Boa noite. O que os jogadores podem tirar de lição de tudo que aconteceu no final de semana, dessa confusão com o Milton e do Rodrigo, enfim, do comentário de alguns torcedores, da atitude de vocês em campo, enfim, o que os jogadores vascos podem tirar de lição disso daí? Boa noite, tudo bom?
Acho que a maior lição é que é o que conversamos, sabe? A confiança tem que estar de dentro para fora. A confiança tem que estar dentro do grupo e sair para o torcedor se sentir confiante. Se a gente tiver um grupo coeso, fechado, mostrar que nós somos um grupo assim, tanto dentro de campo também, principalmente com os resultados, tomara que com os resultados comece a vir também, acho que o torcedor começa a se sentir mais confiante com a gente. A maior lição que nós tomamos é que nós temos que nos blindarmos, sabe? Nós temos que deixar qualquer tipo de coisa que tiver querendo incomodar a gente, qualquer coisa que vem tanto de fora quanto dentro do grupo, tentar afastar o mais rápido possível para que a gente não perca nosso foco. Nosso grupo hoje está, como eu posso dizer, mais amadurecido, digamos assim, sabe? Passando por coisas assim que a gente amadurece mais. Hoje a gente teve um exemplo que citaram na reunião, é que quando você está feliz em casa, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, etc., quando sua casa está tudo bem, você vai para a rua, você tropeça ou faz alguma coisa, que acontece alguma coisa de ruim no seu dia, não te afeta tanto, porque em casa você sabe que está tudo tranquilo. Então, se aqui dentro do vestiário estiver tudo tranquilo, se aqui dentro do vestiário a gente tiver a confiança em nós, então está tudo em paz. Mais uma pergunta que eu vou fazer. O Vasco não marca 3 jogos, né? 3 jogos sem fazer gol, tem dificuldade de criação, tipo, no contra o Cruzeiro criou pouco, contra a Ponte. O que fazer para resolver esse problema? Você acha que a reintegração do Nenê seria uma solução? Não, com certeza, a reintegração do Nenê ajudaria muito no nosso sistema ofensivo. Sem dúvida, a técnica dele é indiscutível. Mas acho que é mais... O professor Milton já está conversando com os meninos, tanto com o Paulo Vitor, com o Paulinho, tem conversado com o Luiz Fabiano também, com o Thales. Algo que a gente já está ajustando. Teve bastante jogos que a gente fez, que a gente marcou. Acho que mais da metade a gente acabou fazendo gol, então acho que agora é o momento de organizar, sabe? O momento de buscar resultado, nem que já vi time ser campeão do Campeonato Brasileiro fazendo 1-0, segurando ali atrás e pronto. Então acho que nosso momento é esse, organizar. Se fizer 1-0 bom, se fizer 2-0 ótimo. Então acho que o nosso maior momento é esse, pontuar. Jean, boa noite. Queria que você falasse rapidamente sobre 2 jogadores. O Lucas Rocha, né, que ele estreou logo na fogueira, a gente pode colocar dessa maneira, né, logo como titular contra o Cruzeiro e também contra a Ponte Preta, né, jogou os 90 minutos 2 jogos. E também o Anderson Martins. O que você está vendo dele, assim? Como você acha que ele pode melhorar o sistema defensivo também do Vasco, um zagueiro que tem uma passagem também marcante pelo clube? Boa noite, tudo bom? O Lucas Rocha é um jogador que a gente já conhecia ele do jogo aqui contra o Boa Vista no campeonato, né? No Campeonato Carioca ainda. Ele é um jogador muito bom, tecnicamente falando. Um jogador que tem uma qualidade muito boa, rápido, seguro, uma bola aérea muito boa. Quem julga isso é o Milton Mendes. Mas, sem dúvida, entrou, como você pode dizer, numa fogueira. Ele não esperava entrar naquele momento, mas entrou e conseguiu dar conta do recado. Jogo passado contra a Ponte Preta, novamente fez uma boa partida. Ao ver do nosso professor e ao nosso ver também, passou confiança para a gente. Temos o Breno, temos o Paulão, temos o Jomar, temos o Rafael Marques. Todos numa sequência boa. O Rafael Marques, apesar dele ter feito o pênalti contra o Atlético Paranaense, não, contra o Cruzeiro, ele vinha fazendo excelentes partidas. Então, nosso sistema defensivo está com um sistema muito bom. E vindo o Anderson Martins, para agregar, jogador da qualidade do Anderson, rodado como ele é, com a experiência que ele tem, a qualidade técnica absurda que ele tem, só tem para somar. É isso que nós temos trazido um pouco para o nosso grupo, sabe? Aquilo que agrega, nós estamos abraçando. E o Anderson Martins, sem dúvida, já chegou, já mostrou a maneira dele de ser um capitão, independente se vai estar com a faixa de capitão ou não, se vai jogar ou não, ele é um capitão do nosso time, sabe? Então ele tem passado essa experiência para nós. Tem mais uma? Não? Valeu, gente. Você gostou da notícia então, né? Muito boa, né? Tirou a infecção já.